El s-a prăbușit, umerii tremurând, iar pentru prima oară după ani a lăsat lacrimile să curgă. Elena l-a strâns în brațe, iar el nu s-a opus. Ținea mâna ei strâns, de parcă se temea că ar putea dispărea iar. Îmi pare rău, a șoptit. Am greșit că te-am alungat, nu vreau să te pierd. Ea a zâmbit cu ochii umezi. Nu mă pierzi, sunt aici și rămân. Din sufragerie, Luna a privit prin ușă, zâmbind larg. Nu a spus nimic, doar și-a strâns ursulețul de pluș mai tare, știind că totul va fi bine. Focul din șemineu arunca o lumină caldă asupra lor trei, umplând camera cu o căldură rară în mijlocul iernii. Afară lumina roșie încă strălucea, dar casa de lemn nu mai părea rece. Elena, Adrien și Luna se regăsiseră, nu prin promisiuni mari, ci prin momente liniștite care i-au adus împreună, ca o adevărată familie. Iarna în Haven Ridge începea să se îndrepte, cu pete de zăpadă topită pe strada Maple și bălți strălucind sub soarele palid. Casa cu fereastra roșie nu mai era atât de singuratică după ce Luna fugise să o caute pe Elena și după conversația plină de emoție dintre cei doi adulți. Zidul invizibil dintre ei se prăbușise. Elena devenise o parte de neînlocuit din viața lor, aducând biscuiți cu ciocolată, spunând povești la culcare și desenând imagini pline de culoare alături de Luna. Fetița își regăsise zâmbetul luminos, iar vocea ei dulce răsuna din nou prin casă, povestind despre școală și despre visul ei de a avea, într-o zi, un cățeluș. Adrien, încă puțin rezervat, începuse să se deschidă. Privirea ei se îmblânzea de fiecare dată când o vedea pe Elena jucându-se cu Luna, imaginându-și lumi magice în fața șemineului. În calitate de director al unui centru de sănătate comunitar din orașul vecin, Adrien a luat o decizie care avea să schimbe totul, să transforme acel loc nu doar într-o unitate medicală, ci într-un adevărat punct de conexiune umană. Inspirația i-a venit din noaptea în care Elena i-a salvat viața și din felul în care ea o îngrijea pe Luna. A lansat un program de prim ajutor destinat publicului larg, învățând oameni de toate vârstele, de la copii la vârstnici, cum să reacționeze în fața unor urgențe precum șocul anafilactic sau febra mare. A rugat-o pe Elena să fie instructorul principal, știind că nu era doar un medic strălucit, ci și o sursă reală de inspirație. Ești persoana perfectă pentru asta, i-a spus într-o după-amiază, în timp ce pregăteau împreună sala de curs. Luna și cu mine suntem dovada vie. Elena a zâmbit, emoționată de încrederea lui. Voi da tot ce am, a răspuns ea cu ochii strălucind. Dar tu ai creat acest program, Adrien. Haven Ridge e norocos să te aibă. Prima lecție a avut loc într-o seară înghețată, cu peste 30 de locuitori prezenți, mame, adolescenți, chiar și bunici. Luna stătea în primul rând, strângându-și ursulețul de pluș și a ridicat mâna întrebând: Domnișoara Elena, dacă tati se îmbolnăvește iar, ce ar trebui să fac? Sâla a izbucnit în râsete calde, dar Elena s-a aplecat lângă ea și a răspuns cu seriozitate. Ai fost extraordinară atunci, ai cerut ajutor, ai rămas lângă tatăl tău și ai fost calmă. Ești cea mai curajoasă fetiță pe care o cunosc. Din spatele sălii, Adrien o privea pe Elena predând. Încrederea ei, căldura, modul în care se conecta cu oamenii, inima i-a bătut mai tare. A înțeles în sfârșit că Elena nu-i salvase doar viața în acea noapte cu o simplă injecție de adrenalină. Salvase inimile lui și ale Lunei de singurătate. Și atunci a început să planifice ceva special, ceva ce gândea de când Luna o numise pe Elena, noua ei mămică. Timpul a trecut, iar programul de prim ajutor a devenit o parte vitală din comunitatea Haven Ridge. Adrien lucra neobosit. Organiza ateliere, distribuia gratuit epipenuri, chiar invita medici din orașele vecine să își împărtășească experiența. Elena îi era alături, nu doar ca instructor principal, ci ca partener, construind împreună un centru care oferea mai mult decât tratament, oferea speranță. Într-o dimineață de weekend, în bucătăria caldă a casei din lemn, Adrien, Elena și Luna făceau pâine împreună.
o abilitate pe care Adrien o învățase la un curs de nutriție. Luna, cu un șorț uriaș, chicotea în timp ce făina îi acoperea obrajii. "O să fac cea mai bună pâine pentru domnișoara Elena," a spus, întinzându-i o bucată de aluat. "Pariez că așa va fi," a râs Elena, ajutând-o să frământe. S-a uitat la Adrien, care întindea aluatul cu precizia unui fost chirurg. "Pari că ești din nou în sala de operații," l-a tachinat ea. Adrien a zâmbit, ochii lui strălucind. "Fost chirurg, acum doar un tată care încearcă să nu ardă pâinea," a răspuns întinzându-i o bucată. "Ea încearcă, doctore. Știu că te pricepi la ace, dar poți face fața aluatului?" Toți trei au izbucnit în râs, iar bucătăria s-a umplut de o căldură care părea să alunge iarna de afară. Clipele acestea, simple, autentice, deveniseră noul lor mod de a trăi împreună. Aniversarea de 1 an a programului de prim ajutor a fost sărbătorită într-o seară cu zăpadă, în centrul comunitar. Sala era decorată simplu, lanterne și un mic brad de Crăciun, luminile calde reflectându-se în zâmbetele oamenilor din Haven Ridge. Adrien a urcat pe scenă, îmbrăcat într-un costum negru, cu vocea calmă și adâncă, mulțumind comunității pentru sprijin. "Acum 1 an," a început el, privirea scanând sala până s-a oprit asupra Elenei și Lunei, așezate în primul rând. "Nu mi-aș fi imaginat niciodată că voi fi aici, dar datorită unei persoane speciale, fiica mea și cu mine am găsit lumină în întuneric." Elena a simțit cum inima îi bate cu putere. Nu se așteptase ca Adrien să vorbească atât de deschis despre ea. Luna a șoptit, strângându-și: "Ursulețul, despre tine vorbește, domnișoara Elena." Adrien a coborât de pe scenă și s-a îndreptat spre Elena. Privirea lui era blândă, dar hotărâtă. Sala a devenit tăcută, simțind că ceva important urma să se întâmple. S-a așezat în genunchi în fața ei și a scos din buzunar un inel simplu, de argint gravat cu inițialele E și L. "Elena Moore," a spus el cu vocea tremurând ușor, dar clară. "Un număr greșit la 3 dimineața te-a adus în viața mea și ai făcut mai mult decât să-mi salvezi viața. Ai salvat inimile mele și ale fiicei mele. Ne-ai oferit o familie. Ne-ai redat speranța. Nu-ți pot promite o viață perfectă, dar îți promit că te voi iubi și voi avea grijă de tine cu tot ce am. Vrei să faci parte din familia noastră pentru totdeauna." Elena a rămas nemișcată, cu ochii plini de lacrimi, privind în ochii lui sinceri. Luna a sărit în picioare și a strigat: "Spune da, domnișoara Elena." Sala a izbucnit în râsete și aplauze calde. Elena a zâmbit printre lacrimi, luând mâna lui Adrien. "Te sigur, Adrien," a șoptit ea. "Vreau să fac parte din familia voastră pentru totdeauna." Adrien îi alunecă inelul pe deget, se ridică și o trase în brațe, iar Luna alergă spre ei și îi cuprinse pe amândoi cu brațele mici. Holul se umplu de aplauze, râsete și sclipirea blândă a felinarelor de deasupra. Afară zăpada cădea lin, dar înăuntru camera strălucea de căldura unui nou început. După sărbătoare, Elena, Adrien și Luna se întoarseră în casa de lemn. Luna căscă și șopți înainte de culcare: "Noapte bună, mamă nouă." Elena îi sărută fruntea cu ochii umezi de bucurie. În sufragerie, lângă șemineu, Elena și Adrien stăteau mână în mână. "Niciodată nu m-am gândit că voi găsi fericirea din nou," spuse Adrien, privind flăcările. "Tu ai schimbat totul, Elena." "Și tu la fel," răspunse ea, strângându-i mâna. "Tu și Luna mi-ați dăruit o familie, un loc unde să aparțin." Lumina roșie de la fereastră se amesteca cu cea a focului, încălzind toată casa. Iarna în Haven Ridge nu mai părea rece. Elena, Adrien și Luna deveniseră o familie, nu prin declarații grandioase, ci prin momente liniștite, prin pâine proaspătă, cursuri de prim ajutor și un inel de argint gravat cu inițialele IE. Și el, ce părere ai despre povestea lor? Scrie-ne gândurile tale în comentarii. Pe o scară de la 0 la 10, ce notă le dai?
Abonează-te la canal și activează notificările pentru a urmări toate poveștile noastre. Descoperă mai multe povești emoționante dând click pe ecranul final. Ela bateu a porta dele à meia-noite, e nada foi igual depois disso. Antes de começarmos a história, conta pra gente de onde você está assistindo. Agora, aproveite. A neve caía em silêncio do lado de fora da janela do hospital, cobrindo a pequena cidade de Haven Ridge com um fino manto branco. Helena Moore, médica plantonista da emergência, estava largada em uma cadeira da sala de descanso, as mãos ainda geladas mesmo tendo tirado as luvas cirúrgicas mais de uma hora atrás. O plantão noturno de 12 horas havia drenado suas forças, mas não era o corpo que doía. Era o coração. Ele se despedaçou 3 meses antes, quando ela descobriu que seu namorado de 4 anos, James, estava com outra pessoa. Hoje, viu uma nova foto que ele postou nas redes sociais, sorrindo ao lado de outra mulher, como se Helena nunca tivesse existido. Ela fechou os olhos, tentando apagar a imagem da mente. Acima dela, a luz fluorescente piscava, zumbindo de forma irritante. Do lado de fora, o corredor do hospital estava silencioso, salvo pelo som distante dos passos de uma enfermeira e o assobio do vento gelado escapando pelas frestas da janela. Haven Ridge, aninhada entre colinas cobertas de neve, era sempre pacata. No inverno, tão pacata que Helena às vezes sentia-se presa dentro de uma pintura congelada. Ela se levantou, puxando um casaco cinza escuro sobre os ombros, pronta para deixar o hospital. Já eram quase 3 da manhã, e seu pequeno apartamento ficava a apenas 10 minutos dali. Mas ao sair da sala de descanso, seu celular vibrou no bolso. Um número desconhecido piscava na tela, com o código de área de Haven Ridge. Helena franziu a testa. Quem ligaria a essa hora? Seu dedo pairou sobre o botão de recusar, mas uma sensação estranha, quase instintiva, fez com que ela atendesse. Alô? Uma vozinha trêmula respondeu do outro lado. Parecia uma criança. Talvez 5 ou 6 anos. Você é médica? Os médicos confirmaram. Foi uma reação anafilática, possivelmente causada por algum alimento ou alérgeno desconhecido. Graças à rápida administração de adrenalina por Helena, ele se estabilizou. Ainda assim, precisaria ficar em observação. Helena não precisava estar ali. Seu turno tinha terminado horas antes, mas olhando para Luna, ainda agarrada à sua mão como se tivesse medo que ela desaparecesse, soube que não conseguiria ir embora. Luna, disse suavemente, agachando-se até ficar à altura dos olhos da menina. Seu pai vai ficar bem. Os médicos daqui são excelentes. Quer beber alguma coisa? Água? Chocolate quente? Luna balançou a cabeça apertando o ursinho com mais força. Quero ficar com o papai. A voz era pequena, mas firme. Tinha uma força que não combinava com seus poucos anos. Helena apenas assentiu, sem insistir. Ajudou Luna a se sentar na cadeira e tirou o próprio casaco de tricô para cobrir os ombros da menina. O ar frio do hospital passava pelas finas roupas de dormir de Luna, e foi só então que Helena percebeu que ela tinha aberto a porta para recebê-la sem sequer colocar um casaco. Está com frio? Perguntou. Não, respondeu Luna, mas seus ombros tremiam discretamente. Helena ajeitou melhor o casaco sobre ela. Uma sensação estranha e reconfortante preencheu seu peito. Havia muito tempo que não se sentia assim. Necessária. Não só como médica, mas como alguém capaz de oferecer segurança, abrigo, afeto. A porta da emergência se abriu com um baque leve e um médico saiu, retirando a máscara. Era o Dr. Harris, colega de Helena. Tinha o rosto sério, mas os olhos transmitiam gentileza. Doutora Moore, disse ele um pouco surpreso ao vê-la ali. Ouvi dizer que você prestou os primeiros socorros. Parabéns. O paciente está fora de perigo, mas vai ficar sob observação. Helena assentiu aliviada. Obrigada, Dr. Harris. Como ele está agora? Estável, mas ainda fraco. Provavelmente uma alergia alimentar. Estamos aguardando os exames.
Ela agradeceu com um aceno, sentindo o cansaço pesar nos ombros, mas também um alívio difícil de descrever. Luna apertou a mão dela com mais força. E ali, naquela madrugada gelada, Helena soube. Aquela não seria a última vez que veria Luna, nem Adrien. Algo havia mudado. E nada seria como antes. Ele estava acordado, mas não queria falar muito. Apenas perguntou sobre sua filha. Harris olhou para Luna e ofereceu um leve sorriso. Quer ver seu pai? Luna saltou de pé imediatamente, mas então hesitou, olhando para Helena em busca de aprovação. Helena sorriu e se levantou. Quer que eu vá com você? A menina assentiu com a cabeça, e as duas entraram juntas na sala de emergência. Adrien estava deitado na maca do hospital com um soro preso ao braço. Estava pálido, abatido, o cabelo preto bagunçado, mas os olhos castanhos escuros estavam mais vivos agora. Ao ver Luna, tentou se sentar, mas Helena pousou gentilmente uma mão em seu ombro. Não se mexa ainda, você precisa descansar. Adrien a olhou, surpreso e grato ao mesmo tempo. Você é a médica que foi até minha casa? Helena Moore, respondeu ela com calma. Luna me chamou. Adrien virou-se para a filha, a voz baixa. O que você fez, meu amor, ligando para alguém no meio da noite? Eu fiquei com medo, disse Luna, os olhos cheios de lágrimas outra vez. Você estava no chão. Eu não sabia o que fazer. Adrien suspirou e a puxou para um abraço contendo um gemido de dor ao se mover. Desculpa. Agora estou bem. Ele levantou o olhar para Helena, a expressão se tornando mais séria. Obrigado, eu nem sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu Helena balançando a cabeça. Só fiz meu trabalho. Mas ao olhar nos olhos de Adrien, ela percebeu algo além da gratidão. Havia uma tristeza silenciosa ali, uma solidão que ela reconheceu imediatamente, porque a carregava também. Desviou o olhar, tentando manter o profissionalismo. Você precisa descansar. Vou levar a Luna para casa, se estiver tudo bem para... Você... Não, disse Luna de repente, agarrando a mão de Helena. Não quero ir para casa. Quero ficar com o papai. Adrien olhou de uma para outra como se estivesse tentando decidir algo. Você já fez tanto. Não quero te dar mais trabalho. Não é trabalho nenhum, respondeu Helena rápido demais. Ela mesma não sabia. Por que estava tão determinada? Talvez fosse o olhar de Luna, ou o silêncio daquela casa na noite anterior, uma solidão que doía como uma lembrança esquecida. Eu fico, até você ter alta. Luna precisa de alguém aqui. Adrien hesitou, depois assentiu. Obrigado, disse novamente, dessa vez em um tom mais suave, como alguém que não está acostumado a depender dos outros. A luz da manhã já tinha surgido quando Helena levou Luna de volta para a casa na rua Maple. O amanhecer pálido filtrava pela neve, fazendo os telhados de madeira parecerem cobertos de prata. Helena estacionou em frente à casa. A luz vermelha da janela ainda brilhava, mas a luz do dia parecia um pouco menos solitária. Ela ajudou Luna a destrancar a porta e entrar. Calor fraco da lareira da noite anterior ainda pairava no ar. A casa era antiga, mas acolhedora. As paredes de madeira decoradas com algumas fotos de família. Uma mulher loira sorria ao lado de Luna e Adrien. Helena imaginou que fosse a mãe da menina e sentiu uma pontada no peito. Tantas histórias como essa em Haven Ridge. Famílias quebradas por tragédias, deixando espaços impossíveis de preencher. Quer comer alguma coisa? Perguntou Helena, conduzindo Luna até a cozinha. A menina balançou a cabeça negativamente, depois apontou timidamente para uma caixa de cereal na prateleira. Helena sorriu, serviu uma tigela, colocou o leite da geladeira e sentou-se do outro lado da mesa, observando Luna comer aos poucos, os olhos sempre se voltando para a porta, como se esperasse que o pai aparecesse ali a qualquer momento. Você é a melhor doutora, disse Luna de repente, a voz pequena, mas cheia de certeza. Eu sabia que você ia salvar ele. Helena riu baixinho,
mas algo quente despertou em seu peito. Eu só fiz o que precisava ser feito. Você é a corajosa. Foi você quem me chamou. Luna sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, radiante, como o sol brilhando por entre a neve. Helena sentiu algo se levantar dentro de si, como se o peso de James, das noites solitárias, tivesse ficado um pouco mais leve. Quando Luna terminou de comer, Helena lavou a tigela e a conduziu até o quarto. O cômodo pequeno era decorado, com papel de parede estrelado e um cobertor rosa sobre a cama. Luna se encolheu, abraçada ao ursinho de pelúcia. Você pode ficar comigo até o papai voltar? Helena hesitou. Sabia que deveria ir para casa, tomar um banho, dormir depois do plantão. Mas quando olhou nos olhos da menina, não conseguiu dizer não. Claro que fico. Ela ajeitou o cobertor ao redor de Luna e sentou ao lado até a menina adormecer. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando os cachos dourados bagunçados. Helena se levantou em silêncio e saiu do quarto, mas não foi embora. Voltou para a sala e sentou no sofá, olhando para a neve através da janela com a luz vermelha. Ela não sabia ao certo por que ainda estava ali. Talvez por Luna. Talvez pelo agradecimento contido de Adrian. Ou talvez por algo que não sabia nomear. Uma sensação de que aquela casa, apesar de vazia, estava chamando por ela. Fechou os olhos e deixou o calor da lareira envolvê-la. A neve continuava a cair lá fora. Mas, naquele momento, ela sentiu uma paz que não conhecia há muito tempo. A luz fraca da manhã de inverno atravessava a janela do quarto do hospital, iluminando o rosto de Adrian Blake. Ele estava sentado, na cama, o avental azul claro ressaltando o cansaço de sua expressão. Não estava mais em estado crítico, mas os olhos castanhos ainda traziam um vazio, como se a vida estivesse se esvaindo aos poucos há muito tempo. Helena estava no canto, revisando o prontuário médico que o Dr. Harris deixara. Ela não precisava estar ali, não era a médica responsável. Mas o olhar de Luna naquela manhã, quando segurou sua mão e perguntou: "A gente pode visitar o papai?" tornara impossível dizer não. Luna estava sentada na cadeira ao lado da cama, as pernas pequenas balançando, os braços abraçados em um ursinho já um pouco gasto. Contava ao pai como Helena lhe deu cereal e ficou com ela até pegar no sono. "A doutora Helena é muito legal, papai." Luna falou com a voz suave e incerta, como se tivesse medo de que ele não aprovasse. "Ela ficou comigo a noite toda." Adrian olhou para a filha e depois para Helena. "Você não precisava fazer isso", disse, com a voz rouca mas sincera. "Já causamos problemas demais para vocês." Helena balançou a cabeça e deu um pequeno sorriso. "Não foi incômodo. Eu só queria ter certeza de que a Luna estava bem." Ela não contou que, na verdade, sentira um estranho conforto ao ficar naquela casa, naquela sala iluminada pela luz vermelha do abajur e aquecida pela lareira. Algo em Luna, e naquele lugar, a fazia sentir que era mais que uma simples médica de plantão. O Dr. Harris entrou, interrompendo o momento. "Sr. Blake, seus exames mostram uma alergia a uma certa proteína e frutos do mar, provavelmente ao camarão. Do seu jantar de ontem. Você vai precisar evitar esses alimentos e carregar um injetor de epinefrina daqui para frente." Ele entregou a Adrian uma receita e uma folha de instruções antes de se voltar para Helena. "Doutora Moore, obrigado novamente." Sem sua rápida resposta, o resultado poderia ter sido muito pior. Adrian olhou para Helena, seu olhar carregado de algo complexo. Gratidão, sim, mas também algo mais contido. "Devo minha vida a você", disse em voz baixa. "Vou encontrar uma forma de retribuir." "Não precisa", respondeu Helena gentil, mas firme. "Cuide de você por causa da Luna. Ela precisa de você." Adrian assentiu, mas seu olhar ficou preso na filha, e Helena viu uma tristeza profunda em seus olhos. Aquela mesma tristeza que já tinha visto antes em pacientes que perderam entes queridos e que ela mesma conheceu no espelho depois que James foi embora.
Ela não insistiu, mas uma pergunta começava a crescer em seu coração. Quem é Adrian Blake? E o que o fez se fechar tanto assim? Ao meio-dia, Adrian recebeu alta para ir para casa. Helena ofereceu-se para levá-los, mas ele recusou. No começo, você já fez demais, disse. Mas Luna deslizou a mão na de Helena e olhou para ela com olhos suplicantes. Ele cedeu. No caminho de volta, a neve havia parado, deixando a Maple Street brilhando sob um sol pálido. A casa de madeira com a luz vermelha reapareceu, parecendo mais aconchegante à luz do dia, mas ainda marcada pela ausência de uma família completa. Helena ajudou Luna com o casaco enquanto Adrian se acomodava no sofá, esfregando as têmporas como se a dor de cabeça ainda estivesse lá. Quer que eu traga algo para beber? Perguntou educadamente. Chá, por favor. Luna correu para a cozinha, pegou uma caixa de sachês e tentou usar a chaleira, claramente sem saber direito como funcionava. Helena sorriu e levantou-se. Deixa eu ajudar, Luna. Quando a água ferveu, Helena preparou 3 xícaras de chá. Uma menor para Luna. A menina sentou-se entre os 2 adultos, tomando seu chá e iluminando os olhos enquanto olhava de um para o outro. Papai, a doutora Helena conta histórias incríveis, disse animada. Ontem à noite ela me contou sobre um coelhinho que procura um tesouro. Chá está ótimo, disse Helena sentando-se em frente a ele. Adrian olhou para a filha, um raro sorriso surgindo em seus lábios. Sério? Desde quando você gosta tanto de histórias? Mas seu olhar se voltou para Helena, como tentando entendê-la. Helena deu de ombros. Só uma história qualquer. A Luna gosta de coelhos, não é? Luna assentiu, animada, e se virou para o pai. Papai, a doutora Helena pode me contar outra história hoje à noite, por favor? Adrian hesitou, com uma expressão que misturava confusão e preocupação. Luna, a doutora Helena é muito ocupada. Ela é médica, não babá. Mas ela é minha amiga, insistiu Luna com os olhos brilhando. Verdade, doutora Helena. Helena riu baixinho, sentindo um calor crescer no peito. É isso mesmo, sou sua amiga. Olhou para Adrian, lendo sua expressão cautelosa. Se você não se importar, posso passar por aqui de vez em quando para acompanhar sua recuperação e contar umas histórias para a Luna. Ele ficou em silêncio, claramente dividido, mas depois assentiu lentamente. Se você não se importar, mas não quero que se sinta obrigada. Não é uma obrigação, respondeu Helena, e percebeu que falava sério, não só por Luna, mas por ela mesma. Havia algo naquela casa que lhe trazia uma paz rara. Nos dias seguintes, Helena começou a passar na casa de Adrian e Luna depois, o trabalho. Levava um velho livro infantil e contava histórias para a Luna antes de dormir. Contos de coelhos, ursos e aventuras na floresta. Aos poucos, Luna se abriu, falando sobre a escola, seus desenhos e lembranças da mãe. A mamãe costumava cantar para mim, disse Luna uma vez com a voz suave. Mas ela não está mais aqui. Helena não perguntou detalhes, mas as fotos na parede contavam a história. Uma mulher loira sempre sorrindo ao lado de Luna e Adrian. Helena entendeu o resto. Adrian era um pai viúvo, e Luna ainda tentava encontrar uma luz numa vida que havia se apagado. Adrian, por sua vez, mantinha distância. Era educado, sempre agradecia a Helena, mas raramente falava sobre si mesmo. Ela soube apenas algumas coisas em conversas curtas. Ele fora médico, mas agora era CEO de um centro médico próximo. Deixara a medicina depois de algo que acontecera, mas ninguém sabia exatamente o que. Não gosto de falar do passado, dissera uma vez quando ela perguntou sobre seu antigo trabalho. Sua voz era fria, mas os olhos traíam uma dor ainda não curada. Numa noite depois de uma história, Luna abraçou Helena com força. Doutora Helena, você pode ficar para sempre? Sussurrou, voz pequena, mas cheia de esperança. O coração de Helena apertou. Ela acariciou o cabelo da menina e sorriu. Vou passar aqui sempre que puder, tá bom? Prometo que quando ela entrou na sala, Adrian estava parado na porta, observando-os.
O olhar dele estava mais suave do que o normal, mas ainda havia uma barreira invisível entre eles. Você é boa para a Luna, ele disse baixinho. Não sei quando foi a última vez que a vi sorrir assim. Ela é uma menina especial, respondeu Helena, sentindo uma conexão silenciosa com ele. Mas não insistiu. Sabia que alguém como ele precisava de tempo. Tempo para confiar, tempo para curar. Enquanto Helena saía da casa, o brilho vermelho da janela iluminava a estrada coberta de neve. Ela caminhava devagar, a respiração formando nuvens brancas no ar frio. Não sabia por que tinha sido puxada para a vida daquele pai e filha, mas uma coisa era certa. Queria ficar. Não apenas para ajudá-los a se curar, mas para começar a se curar também. No fim de semana, a neve caía mais forte, cobrindo as ruas estreitas de Haven Ridge, com um manto branco e liso. As luzes dos postes lançavam um brilho dourado sobre as montanhas de neve, criando um caminho cintilante pela Maple Street. Helena estava em frente à casa de madeira de Adrian e Luna, segurando um saco de papel com biscoitos fresquinhos e um antigo livro infantil que encontrara numa livraria local. Tornara-se uma visitante frequente nas últimas 2 semanas, parando quase todos os dias após o trabalho. O que começou como simples exames de saúde para Adrian, silenciosamente se transformou em algo mais. Algo que agora ela não conseguia imaginar abrir mão. Ela bateu na porta, a respiração formando vapor no ar gelado. Luna abriu quase que imediatamente, o sorriso radiante iluminando seu rosto pequeno. "Doutora Helena!" exclamou, jogando os braços ao redor dela. O pijama de ursinho havia sido trocado por um suéter azul escuro, mas Luna ainda segurava seu ursinho, de pelúcia com força. "Oi, querida", disse Helena, rindo calorosamente enquanto bagunçava os cabelos dela. "Trouxe biscoitos, quer experimentar?" Luna assentiu entusiasmada e puxou Helena para dentro. A sala estava quente, a lareira crepitando suavemente, preenchendo o ambiente com cheiro de madeira e fumaça. Adrian estava na porta da cozinha, uma caneca de café na mão, com a expressão suavizada pela surpresa ao vê-la. "Você chegou mais cedo do que eu esperava", disse, a voz baixa, mas já sem o frio de antes. "Luna não para de falar de você desde cedo. Disse que a doutora Helena trouxe um livro novo." Luna se apressou a puxar Helena para o sofá, subindo nas almofadas e espiando ansiosa dentro do saco de papel. "Biscoitos. Meus favoritos com gotas de chocolate." Helena riu e entregou um biscoito para ela. "Lembra, come devagar, tá? Nada de farelos. Por aí." Ela lançou um olhar para Adrian e notou como ele os observava, os olhos mais suaves do que o usual. "Quer um?" perguntou, estendendo o saco. Adrian hesitou, depois deu um passo à frente e pegou um biscoito. "Obrigado", disse dando uma mordida. "Você que fez?" "Sim, é a receita antiga da minha mãe", respondeu Helena meio tímida. "Não sou expert, mas a Luna gosta, então pensei em trazer alguns." "A Luna gosta de tudo que você traz", disse Adrian, com um raro sorriso. Ele se acomodou na cadeira em frente, ainda segurando o café, os olhos alternando entre Luna e Helena. Havia algo no jeito que ele olhava para ela, não só gratidão, mas uma curiosidade silenciosa, como se tentasse descobrir quem ela realmente era. Helena puxou o livro da bolsa e entregou para Luna. "A história de hoje é sobre um gatinho que procura um amigo, tá?" Ela abriu na primeira página e começou a ler com voz suave e gentil. Luna se aconchegou, os olhos brilhando enquanto escutava, fazendo perguntas curiosas de vez em quando. "Por que o gatinho não está com frio? Ele tem um casaco?" Helena respondia com risadinhas, e o quarto lentamente se enchia de uma sensação acolhedora, como se o inverno lá fora estivesse sendo mantido longe. Adrian não falava muito, mas Helena sentia o olhar dele sobre eles. Pegou-o, observando mais de uma vez, não com distância, mas com algo diferente, algo mais suave, talvez um desejo, uma saudade de algo que já foi, ou o medo de nunca mais ter. Nos dias que se seguiram,
Helena virou parte daquela pequena família. Não só contava histórias ou trazia biscoitos. Ajudava Luna com o dever de casa, ensinava-a a dobrar tesouros de papel e, às vezes, se juntava a ela nas festas de chá imaginárias no tapete em frente à lareira. Luna ria mais, falava mais, e suas histórias não eram mais só sobre a mãe que sentia falta. Doutora Helena, adivinha? Hoje eu desenhei uma coisa na escola. Luna anunciou certa noite, mostrando uma folha colorida. É você, eu e o papai na frente da nossa casa. Helena olhou para o desenho. 3 figuras simples de palito, de mãos dadas, com uma janela vermelha. Atrás delas. Seu coração disparou, mas ela não sabia se era de alegria ou algo mais profundo. É lindo, Luna, disse suavemente, acariciando os cabelos da menina. Posso ficar com ele? Adrien, que estava no canto da sala, olhou para o desenho de longe. Ele não disse nada, mas Helena percebeu o aperto forte na borda da mesa, como se ele segurasse algo dentro de si. Hora de dormir, Luna, disse Adrien, a voz rouca. Vamos agradecer. A doutora Helena. Luna deu outro abraço antes de subir correndo as escadas, o ursinho balançando de um braço. Sozinha na sala silenciosa, o clima mudou um pouco. Helena se levantou, juntou o livro e o saco de biscoitos. Já vou indo, disse meio sem jeito. Tenho um turno cedo amanhã. Adrien assentiu, mas, inesperadamente, falou de novo. Você não precisa fazer tudo isso. A Luna te adora, mas não quero que se sinta obrigada. Helena se virou para ele, olhando em seus olhos. Não me sinto obrigada. Eu gosto de estar aqui. A Luna me lembra que meu trabalho não é só curar corpos e... Ela hesitou, depois sorriu levemente. Acho que eu também preciso dela, tanto quanto ela precisa de mim. Adrien pareceu surpreso, mas logo se recompôs. Você é uma boa pessoa, Helena, disse baixinho. Não sei por que escolheu se envolver com uma família como a nossa, mas sou grato. Helena não respondeu de imediato. Apenas assentiu, puxou o casaco de lã mais apertado contra o corpo e saiu para a varanda. Os flocos de neve grudavam em seu cabelo enquanto ela ficava ali parada, sob a luz vermelha que saía da janela e se espalhava sobre a rua branca à sua frente. Ela inspirou o ar gelado e, por um breve instante, sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Paz. Aquela paz que ela havia perdido depois de James. A mesma que um dia veio junto com a esperança no amor. Numa das noites em que chegou à casa, encontrou Adrien na cozinha, consertando uma cadeira de madeira antiga. Ele vestia um suéter cinza, com as mangas arregaçadas, gotas de suor brilhando na testa apesar do frio. Luna estava sentada por perto, brincando com um jogo de chá de madeira, sussurrando para seu ursinho de pelúcia, como se ele fosse um convidado de honra. Helena colocou uma nova sacola de biscoitos sobre a mesa. Tô te incomodando de novo. Brincou apontando para o pacote. Adrien olhou para cima e esboçou um sorriso calmo. Você nunca incomoda. A Luna nem me perdoaria se você não aparecesse. Ele enxugou as mãos num pano e fez um gesto em direção à cadeira. Tô tentando consertar isso aqui. É velha, mas a Luna adora tomar café da manhã nela. Helena analisou a peça. Era visivelmente antiga, marcada pelos anos de uso. Você é habilidoso, disse ela. Eu só sou boa com agulhas e seringas. Adrien riu. Um som raro, mas quente. Eu era médico, lembra? Consertar coisas virou uma forma de relaxar. Depois que parei de clinicar, Helena apenas assentiu, sem pressionar. Sabia que ele não gostava de falar sobre o passado, e respeitava isso. Em vez disso, sentou-se ao lado de Luna no chão, ajudando-a a montar uma casinha de madeira. Olha, Luna, podemos fazer uma igual à sua, com luz vermelha e lareira. Luna sorriu, e por um momento, Helena sentiu que pertencia àquele lugar. Olhou de lado e pegou Adrien observando as duas. O olhar dele estava mais suave do que ela jamais tinha visto. Nenhuma palavra foi dita, mas algo passou entre eles. Não era amor. Ainda não.
mas uma compreensão silenciosa. Um fio invisível começava a se formar ali. Naquela noite, quando Helena se preparava para ir embora, Adrien fez algo incomum. Acompanhou-a até a porta. Obrigado. Por tudo, disse ele em voz baixa, sob a luz vermelha da varanda. A Luna mudou muito desde que você começou a vir aqui. Ela é uma luz, respondeu Helena com um sorriso. E você é um pai maravilhoso. Adrien não respondeu de imediato, mas pela primeira vez não desviou o olhar. Helena pisou na rua coberta de neve, o coração um pouco mais leve, como se o inverno não fosse mais tão frio assim. A neve caía pesada naquela sexta-feira à noite, cobrindo Haven Ridge com um manto branco quase impenetrável. O vento assobiava pelas ruas estreitas, sacudindo os galhos nus dos pinheiros que cercavam a Maple Street. Helena dirigia devagar pela tempestade, os faróis iluminando os flocos brilhantes como poeira de prata no escuro. Ela havia acabado de sair de mais um plantão longo no hospital, exausta, mas determinada a passar na casa de Adrien e Luna como prometido. Na bolsa, levava um novo livro infantil sobre um cachorro aventureiro. Tinha certeza de que Luna iria adorar, mas, ao se aproximar da casa de madeira, com seu brilho vermelho familiar na janela, algo fez seu coração acelerar. Um pressentimento, estranho, quase um aviso silencioso. Bateu na porta, o hálito se desfazendo no ar gelado. Nenhuma resposta. Estranho. Luna sempre corria para abrir. Bateu mais forte. Luna! Adrien! Sou eu! A Helena! Finalmente, a porta se abriu. Adrien estava lá, mais abatido do que nunca, os olhos cheios de preocupação. Helena. Obrigado por vir. É a Luna. Ela tá com febre. Sem dizer nada, Helena entrou. Largou a bolsa no chão e foi direto para a sala. Luna estava encolhida no sofá, sob um cobertor rosa, o rosto avermelhado, os olhos bem fechados. Seu ursinho de pelúcia repousava ao lado, esquecido, como se ela já não tivesse forças para segurá-lo. Helena ajoelhou-se ao lado dela e tocou sua testa. Ela tá fervendo, disse, séria, mas serena. Você tem termômetro? Adrien assentiu, correu até a cozinha e voltou com um digital. Helena rapidamente mediu a temperatura. 30 paus e o víoro. É uma febre alta, disse já abrindo o kit médico que sempre levava consigo. Você tem antitérmico? Paracetamol e ibuprofeno? No armário de remédios, respondeu Adrien, a voz trêmula. Foi buscar, e Helena percebeu como ele cerrava os punhos. Era o medo de perder a única coisa que ainda dava sentido, a sua vida. Ele voltou com o frasco de ibuprofeno aberto, a dosagem já medida corretamente para o peso de Luna. Helena ergueu as sobrancelhas, surpresa. Ainda lembra a dose certa? Perguntou meio brincando, os olhos brilhando. Adrien deu um sorriso fraco, triste. Um dia fui médico. Agora, só tento ser um pai que não erra nas coisas simples. Helena entendeu. E sentiu o peso por trás daquelas palavras. Misturou o remédio com um pouco de água e levantou delicadamente a cabeça de Luna. Querida, toma só um pouquinho, tá bom? Vai ajudar com a febre. Os olhos de Luna se abriram, cansados, mas ela sorriu ao ver Helena. Doutora Helena, sussurrou tomando o remédio aos poucos. Adrien ficou ali, em silêncio, encostado na parede. Seus olhos estavam cheios, não de lágrimas, mas de uma emoção profunda, silenciosa. Um misto de medo e gratidão. Eu ia chamar o médico, murmurou, mas a tempestade, ele não precisou terminar a frase. Helena estava ali, e naquela noite de neve intensa, entre medo e esperança, entre silêncio e afeto, um laço inquebrável se firmava. Ele parou no meio da frase, a voz embargada. As estradas estavam perigosas demais. Eu não sabia o que fazer. Se você não tivesse aparecido, você fez o que precisava ser feito, disse Helena, tentando tranquilizá-lo enquanto ajeitava melhor o cobertor em volta de Luna. Ela precisa descansar, ficar aquecida e hidratada.
Eu vou ficar e monitorar até a febre passar. Adrien hesitou, como se estivesse dividido. Você não precisa fazer isso. Acabou de sair de um plantão. Deve estar exausta. Helena balançou a cabeça, a voz firme. Eu sou médica, Adrien. E me importo com a Luna. Eu vou ficar. Ele a encarou, algo não dito brilhando em seus olhos. Então assentiu com um leve movimento de cabeça. Obrigado, murmurou. A noite se arrastava enquanto a nevasca lá fora ficava ainda mais feroz. O vento assobiava pelas frestas das janelas, fazendo os vidros antigos tremerem. Helena permanecia ao lado de Luna, verificando sua temperatura a cada hora e encorajando-a a beber água. Adrien trouxe uma caneca de chá quente e a colocou ao lado dela. Você devia beber algo. Está congelando, disse, antes de sentar-se do outro lado da sala, com as mãos entrelaçadas com força. Luna acabou pegando no sono, a respiração mais estável, mas Helena não tirava os olhos dela. O fogo da lareira tremeluzia suavemente, lançando sombras dançantes pelas paredes de madeira. A sala estava silenciosa, exceto pelo estalar das lenhas e o rugido distante do vento. Apesar da tempestade, apesar do cansaço, Helena sentia uma paz estranha. Aquela casa, mesmo com todo o seu vazio, parecia um lugar onde ela finalmente pertencia. Você não precisa fazer tudo isso, Adrien falou de repente, quebrando o silêncio. A voz era baixa, quase para si mesmo. Você tem sua vida, seu mundo. Por que está gastando tanto dele aqui conosco? Helena levantou o olhar, surpresa. Encarou o dele. Já não havia barreiras, apenas perguntas silenciosas. Eu não sei, respondeu com sinceridade. Talvez porque a Luna me lembre de que sou capaz de mais do que só salvar vidas no pronto-socorro. Talvez porque eu também precise de um lugar onde não me sinta sozinha. Adrien ficou em silêncio, o olhar fixo nas chamas. Depois de um tempo falou, a voz rouca de lembrança. Eu era cirurgião, treinado para manter as pessoas vivas, mas depois que minha esposa morreu, ele parou, as palavras falhando. Foi durante uma cirurgia, um procedimento simples. Eu estava na sala e não consegui salvá-la. Helena sentiu o coração apertar. Queria dizer algo, mas nenhuma palavra parecia certa. Então, apenas ouviu. Depois disso eu parei. Nunca mais toquei num bisturi. Cada vez que via ela. A Luna é tudo o que me restou. E eu tenho medo. Medo de não ser suficiente para protegê-la. Helena respirou fundo, sentindo a dor dele como se fosse dela. Você está fazendo mais do que imagina, disse com suavidade, mas com firmeza. A Luna te ama. Ela me chamou porque sabia que você precisava de ajuda. Isso quer dizer que você deu força a ela. Adrien a olhou surpreso com a convicção em sua voz. Seus olhos suavizaram. Você soa como ela, ele sussurrou. Minha esposa. Ela sempre sabia como me fazer acreditar em mim mesmo. O ar entre eles ficou mais denso. Não com tensão, mas com algo mais verdadeiro. Helena estendeu a mão e, sem pensar, tocou a dele, que descansava sobre o braço da poltrona. Ambos pararam, surpresos, mas nenhum se afastou. A mão dele estava fria, mas aqueceu sob o toque dela. Naquele instante, nenhuma palavra era necessária. Ao amanhecer, a tempestade havia cessado, deixando Haven Ridge coberta por um manto branco e silencioso. A febre de Luna tinha baixado para 37,5. Ela dormia tranquila, um leve rubor voltando às bochechas. Helena a examinou uma última vez. Depois se levantou, espreguiçando-se após a longa noite. Adrien ainda estava na poltrona, observando-a com um olhar calmo e grato. Você devia descansar, disse ele. Pode ficar com o sofá. Eu fico com a Luna. Helena assentiu, cansada demais para discutir. Deitou-se no sofá e puxou o cobertor rosa, o da Luna, sobre si. Ele ainda cheirava levemente a leite e biscoitos. Sorriu ao fechar os olhos. Ouviu Adrien se movendo pela sala, alimentando a lareira com mais lenha.
A luz avermelhada da janela se misturava ao brilho do fogo, envolvendo o ambiente em calor contra o frio do inverno. Ela adormeceu, não sonhando com James, nem revivendo solidões antigas. Sonhou com uma casa de madeira, uma garotinha de sorriso radiante e um homem de olhos tristes cheios de esperança silenciosa. E quando a luz da manhã entrou pela janela, Helena soube, mesmo que tivesse sido apenas por uma noite, que tinha encontrado um lugar onde seu coração queria permanecer. Na manhã de segunda-feira, a neve havia parado. A cidade de Haven Ridge brilhava sob um sol pálido. As ruas estreitas da Maple Street estavam cobertas por uma fina camada de gelo que refletia a luz como vidro. Helena dirigia até o hospital, mas sua mente ainda estava na noite anterior, naquela casa naquele momento em que sua mão roçou a de Adrian, e algo dentro dela se aqueceu, como se uma porta tivesse se aberto. Uma porta que ela pensava estar trancada desde que James foi embora. O Hospital Haven estava mais movimentado do que o normal. Muitos pacientes com resfriados e lesões por escorregões no gelo. Helena entrou na emergência, vestindo o jaleco branco, pronta para o plantão. Mas enquanto conferia o prontuário do primeiro paciente, a enfermeira Sarah se aproximou com uma expressão curiosa. Helena, tem alguém te procurando na recepção, disse Sarah, hesitante. Um homem. Ele me parece familiar. Helena franziu a testa, incapaz de imaginar quem poderia procurá-la naquela hora. Entrou na recepção e seu coração quase parou ao ver quem estava ali. James, seu ex-namorado. Ele se encostava casualmente no balcão, com um casaco preto elegante, exibindo o mesmo sorriso confiante de sempre. Alto, loiro, com aquele charme que a conquistou há 4 anos. Mas agora, ao olhar para ele, tudo o que ela sentia era um vazio gelado. Helena, disse James dando um passo à frente, com a voz suave, como se nunca tivessem terminado. Quanto tempo, hein? Você continua linda. Ela congelou, segurando firme o prontuário nas mãos. O que você quer, James? Sua voz estava fria, firme. Estou trabalhando. James riu e deu de ombros. Ah, qual é? Não seja assim. Só queria conversar. Voltei para Haven Ridge a negócios e andei pensando em você. A gente teve algo bom, não teve? Talvez devêssemos tentar de novo. Helena sentiu o rosto esquentar. Não de emoção, mas de raiva. Algo bom? Repetiu, cortando com a voz afiada. Você me traiu, James. 4 anos, e você jogou tudo fora como se não significasse nada. Não tenho nada para dizer a você. James levantou a mão num gesto de acalmar. Eu sei que errei, mas mudei, Helena. Me dá uma chance, tá? A gente pode recomeçar. Ela balançou a cabeça, dando um passo para trás. Não, James. Eu não preciso de você. E não quero você de volta. Por favor, me deixe em paz. Virou-se, o coração batendo forte. Não de arrependimento, mas da certeza de que havia seguido em frente. A dor que carregou depois da separação agora era só uma memória distante, apagada pelos momentos quentes com Luna e Adrian. O que ela não sabia era que Adrian estava no fim do corredor, segurando uma sacola com pão, que planejava levar como agradecimento. Ele tinha levado Luna para uma consulta depois da febre e, por acaso, presenciou a conversa. Viu James, um homem alto, confiante, intocado pelo passado, como ele mesmo. Ouviu a rejeição de Helena, mas em seu coração, uma voz sussurrava. Ela merece alguém como ele. Alguém livre de um passado quebrado, não um viúvo como eu. Na tarde seguinte, Adrian viu Helena com James novamente, dessa vez num café pequeno no centro de Haven Ridge. Ele comprava leite para Luna e ficou, do lado de fora, atrás da janela de vidro, quando os viu sentados num canto. James falava animado, gesticulando, enquanto Helena balançava a cabeça, os olhos firmes, porém cansados. Adrien não podia ouvir a conversa, mas aquela imagem ficou marcada em sua mente. Helena, com os cabelos castanhos presos, olhos brilhantes,
e decididos, e James impecável, parecendo pertencer a um mundo que Adrian jamais tocaria. Ele não sentiu ciúmes, não porque não sentia nada. Seu coração havia se agitado desde a noite em que Helena ficara em sua casa, quando as mãos dele se tocaram ao lado da lareira. Mas ao olhar para James, tudo o que via era um homem, tocado por memórias dolorosas, alguém que nunca teve medo de perder um ente querido, que não carregava a responsabilidade de ser pai solteiro. Helena merece uma vida melhor, pensou apertando a garrafa de leite. Uma vida que não seja assombrada por fantasmas como os meus. Naquela noite, Helena apareceu na casa de Adrian e Luna, como sempre, trazendo uma caixa de biscoitos frescos e um novo quebra-cabeça para Luna. Mas, quando bateu na porta, não ouviu a correria alegre da menina para recebê-la. Adrian abriu a porta, os olhos mais frios do que o normal, quase distantes. Helena, disse com a voz sem emoção, você está aqui. Luna saiu da sala e abraçou Helena, mas havia um lampejo de confusão no olhar da menina. Dona Helena, eu quero brincar de quebra-cabeça, disse, mas sem o entusiasmo de costume. Helena olhou para Adrian, sentindo uma mudança no ar. Está tudo bem? Perguntou, tentando manter a voz suave. Tudo bem, respondeu Adrian, desviando o olhar e indo para a cozinha. Entre, a Luna está esperando. Helena sentou-se com Luna, ajudando-a a montar um castelo colorido de madeira, mas a mente dela não descansava. Adrian não se juntou a eles como de costume. Não ria das histórias da menina, nem lançava aquele olhar terno para Helena. Em vez disso, ficou na beirada da sala, lavando os pratos em silêncio, mantendo distância. Quando Luna terminou e subiu para pegar seu ursinho, Helena se levantou e se aproximou dele. Está acontecendo alguma coisa, Adrian? Perguntou suave, mas firme. Você está diferente hoje. Nada está errado, disse ele ainda sem olhar para ela. Só acho que talvez você não precise vir aqui com tanta frequência. A Luna está melhor, e eu consigo cuidar dela. Helena sentiu como se tivesse sido jogada numa água fria. O que você quer dizer com isso? Tentou manter a calma. Eu pensei que a Luna precisava de mim. A Luna te adora, Adrian finalmente disse, virando-se para ela, mas com os olhos agora distantes. Mas você tem sua vida, Helena. Você é jovem, tem opções. Eu te vi ontem no hospital e hoje no café com aquele homem. Você merece uma vida que não esteja presa a uma família como a nossa. Helena congelou, entendendo que Adrian falava de James. Queria explicar, contar que rejeitara James, que ele não fazia mais parte da sua vida, mas o olhar frio dele a calou. Se é isso o que você quer, disse, a voz firme. Então não. Vou mais te incomodar. Pegou o casaco e saiu. O gelo da Maple Street brilhava sob as luzes, frio e cortante, igual a dor no peito dela. O brilho vermelho da janela da casa se espalhava pela noite, mas dessa vez não parecia mais acolhedor. Helena entrou no carro, segurando firme o volante, tentando segurar as lágrimas. Não entendia por que Adrian a havia afastado de repente, mas a perda doeu como se ela tivesse deixado escapar algo precioso. Nos dias seguintes, Helena tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar em Luna e Adrian. Ela não visitou mais a casa deles, respeitando as palavras de Adrian, mas toda vez, ela passou dirigindo pela Maple Street, os olhos vagando até a casa com a luz vermelha brilhando na janela. Se perguntou o que teria feito de errado, ou se teria apenas imaginado aquele laço entre eles na cabana. Adrian estava sentado na sala, a lareira lançando sombras pelo seu rosto. Luna dormia no sofá, abraçada ao seu ursinho de pelúcia, mas estava mais silenciosa desde que Helena parou de aparecer. Adrian pegou o celular e abriu uma foto que Luna tinha tirado. Helena e Luna sorrindo, radiantes, ao lado do quebra-cabeça. Ficou olhando, os dedos passando delicadamente pela tela, o coração pesado. Ele tinha visto Helena com James 2 vezes e, embora estivesse claro que ela não queria voltar para ele,
Adrian não conseguia se livrar da sensação de que ela merecia mais uma vida sem cicatrizes como as dele, livre da dor que carregava. Ele a afastara pensando estar protegendo-a. Mas agora, ao olhar Luna dormir com aquela carinha triste, questionava se não teria cometido o maior erro da vida. Lá fora, a luz vermelha ainda brilhava, mas a casa parecia mais fria do que nunca, mesmo com o fogo aceso. Adrian fechou os olhos, tentando se convencer de que fez o certo, mas no fundo sabia que estava fugindo. Não só de Helena, mas do próprio coração. O inverno em Haven Ridge tornara-se ainda mais rigoroso, com ventos gelados varrendo as ruas, cobertas de neve. A luz pálida dos postes caía sobre a fina camada branca, criando manchas fantasmas de claridade pela Maple Street. A casa de madeira com a luz vermelha permanecia silenciosa na noite, mas Helena não visitava mais. As palavras de Adrian naquela noite, de que ela não precisava ir com tanta frequência, que merecia uma vida diferente, deixaram uma dor surda em seu peito. Ela respeitava a decisão dele, mas toda vez que passava pela Maple Street, não conseguia evitar um olhar para a casa, imaginando se Luna a esperava. No hospital, Helena se jogou no trabalho para tentar preencher o vazio deixado pela ausência de Luna e Adrian. Pegava turnos extras, revisava prontuários com uma concentração quase obsessiva. Mas a imagem de Luna abraçando seu ursinho e o olhar gentil de Adrian junto à lareira continuava a lhe assombrar. Ela se perguntava o que tinha feito de errado, se aquela conexão entre eles fora apenas uma ilusão. Mas no fundo sabia que não. Era um sentimento de pertencimento, algo que não sentia desde que James a traíra. Enquanto isso, na casa de madeira o ar tornara-se mais pesado do que nunca. Adrian tentava manter a normalidade para Luna, mas a menina notava a mudança. Ria menos, contava menos histórias da escola ou dos seus desenhos. Todas as noites ela sentava perto da janela, olhando a rua coberta de neve, como se esperasse ver o SUV familiar de Helena chegando. "Onde está a senhorita Helena, papai?" E Luna perguntou uma vez, a voz pequena, mas cheia de mágoa. "Será que ela não gosta mais de mim?" Adrian sentiu o coração apertar. Ajoelhou-se diante dela, acariciando suavemente seus cabelos. "Não é isso, querida. A senhorita Helena está só muito ocupada. Ela é médica, muitas pessoas precisam dela." Mas nem ele acreditava nas próprias palavras. Sabia que a afastara. Não porque ela tivesse feito algo errado, mas porque tinha medo. Medo de deixar que alguém chegasse perto demais e perder outra pessoa importante, como perdera a esposa. Tentava preencher o vazio passando mais tempo com Luna brincando, lendo para ela. Mas ninguém podia substituir Helena. Suas histórias careciam do brilho que Luna amava, e seus abraços não arrancavam o sorriso radiante que ela tinha quando estava com Helena. Todas as noites depois que Luna dormia, Adrian se sentava à beira da lareira, encarando as chamas, abrindo no celular a foto de Helena e Luna sorrindo ao lado do quebra-cabeça. Ele continuava a se convencer de que fizera o certo, protegendo-a das cicatrizes da própria vida, mas a solidão dentro dele só aumentava. Passou uma semana e Helena ainda não tinha recebido nenhuma ligação ou mensagem de Adrian. Tentou ligar uma vez, mas ele não atendeu. Enviou uma mensagem perguntando como Luna estava, mas recebeu só uma resposta breve. "Ela está bem, obrigada." O tom frio cortou fundo, mas ela não quis pressionar. Tentou convencer a si mesma de que talvez Adrian estivesse certo, que ela devia focar na própria vida, no trabalho, na paciência. Mas toda vez que saía do hospital e via a luz vermelha brilhando ao longe na Maple Street, uma dor oca ecoava no peito. Numa noite, Helena decidiu tentar mais uma vez. Foi até a casa de Adrian com uma caixa de biscoitos de chocolate, os preferidos de Luna, e um livro novo. Bateu na porta, o coração batendo forte, esperando ver o sorriso de Luna. Mas quem abriu foi Adrian, com a expressão mais fria do que nunca. "Helena", disse ele com voz firme, sem se mexer para deixá-la entrar.
O que faz aqui? Ela ergueu a caixa de biscoitos forçando um sorriso. Só queria saber da Luna. Trouxe biscoitos e um livro novo. Luna está dormindo, cortou Adrian, evitando olhar para ela. Você não precisa fazer isso, estamos bem. Helena sentiu como se tivesse sido golpeada. Ficou imóvel, os dedos apertando a caixa de biscoitos. Adrian, eu não entendo. Achei que éramos amigos. Pensei que Luna precisava de mim. Se fiz algo errado, me diga. Ele balançou a cabeça, a voz baixa, mas firme. Você não fez nada errado. Eu só... não quero que se sinta presa a nós. Você tem sua vida, Helena. Eu vi você com aquele homem no hospital, no café. Você é jovem, tem um futuro. Não o desperdice com uma família como a nossa. Helena congelou ao entender que ele falava de James. Adrian, você está enganado, disse com a voz trêmula de mágoa e raiva. Aquele homem é meu passado. Eu não o quero. Venho aqui por Luna, por você, porque... Sinto como se aqui fosse o meu lugar. Mas Adrian não se moveu. Ele olhava nos olhos dela. Olhos cheios de dor, mas inabaláveis. Você merece uma vida melhor, Helena. Não um pai viúvo assombrado por fantasmas. Obrigado por tudo. Mas vamos ficar bem. Ela quis contestar, gritar que ele não tinha o direito de decidir por ela. Mas os olhos dele, frios e distantes, a silenciaram. Helena colocou a caixa de biscoitos na soleira e se virou sem dizer mais nada. O gelo na Maple Street queimava sob seus pés. E quando entrou no carro, as lágrimas finalmente caíram. Ela não entendia por que Adrian a estava afastando, mas o vazio que sentia nunca havia sido tão profundo. Dentro da casa de madeira, Adrian fechou a porta e encarou a caixa de biscoitos através do vidro. Ele quis correr atrás dela, pedir desculpas, mas permaneceu parado, deixando o vento gelado soprar à sua volta. Luna apareceu na escada, abraçando seu ursinho de pelúcia, os olhos vermelhos. Papai, a senhorita Helena estava aqui? Perguntou a voz trêmula. Por que você não... Deixou ela entrar. Adrian se virou, o coração se partindo ao ver a tristeza no rosto da filha. A senhorita Helena está ocupada, meu amor, disse, tentando manter a calma. Ela tem muito trabalho. Mas eu quero ela, gritou Luna, a voz pela primeira vez cheia de raiva. Ela me faz feliz. Ela conta histórias, faz biscoitos, brinca comigo. Por que você não deixou ela ficar? Adrian se ajoelhou, tentando abraçá-la, mas Luna o empurrou e correu escada acima, batendo a porta com força. Seus soluços ecoaram pela casa, pequenos, agudos, cortando Adrian por dentro. Ele se sentou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. A luz da lareira dançava em seu rosto, mas não conseguia aquecer o frio que sentia por dentro. Ele pensou em Helena, no sorriso dela ao brincar com Luna, no toque suave das mãos dela na tempestade de neve. Ele a tinha visto com James 2 vezes, e mesmo ela tendo recusado James. Adrian não conseguia se livrar da ideia de que ela merecia uma vida, livre das cicatrizes que ele carregava. Ele tinha calculado tudo. Afastado Helena para protegê-la, para se proteger da dor de perder alguém de novo. Mas agora, olhando para a casa vazia, ouvindo os choros de Luna, ele começou a se perguntar se não tinha cometido o maior erro da sua vida. Lá fora, a luz, vermelhas ainda brilhava. Mas não trazia mais calor àquela casa. Adrian fechou os olhos, tentando convencer a si mesmo de que tinha feito a coisa certa. Mas no fundo, ele sabia. Estava fugindo, não apenas de Helena, mas da esperança que ela havia trazido com ela. O inverno ainda se agarrava a Haven Ridge. Ventos amargos varriam as ruas congeladas. Os postes lançavam um brilho pálido sobre a fina camada de neve que cintilava como cacos de vidro quebrado. A casa de madeira na Maple Street permanecia silenciosa, e a luz vermelha da janela já não era tão viva desde que Helena deixou de aparecer. 2 semanas se passaram desde que Adrian a afastou, dizendo que ela merecia algo melhor. Mas a ausência de Helena deixava um vazio impossível de preencher.
Não só no coração de Luna, mas no dele também. Luna estava mais quieta. Não contava mais histórias inocentes, nem desenhava seus quadros coloridos. Todas as noites, sentava-se perto da janela, abraçando seu ursinho, olhando para a estrada nevada, como se esperasse o SUV familiar de Helena surgir a qualquer momento. "Onde está a senhorita Helena, papai?" perguntou certa vez a voz baixa, mas com um tom de mágoa. "Ela não gosta mais de mim?" Adrienne se ajoelhou ao lado dela, passando a mão com carinho pelos cabelos da filha. Mas as palavras que disse não conseguiam aliviar a dor. "A senhorita Helena está ocupada, meu bem. Ela é médica. Tem muitas pessoas que precisam dela." Mas nem ele acreditava nisso. Ele a afastou, achando que era o certo, protegê-la de suas cicatrizes. E ainda assim, todas as noites quando Luna adormecia, Adrien abria a foto no celular. Helena e Luna sorrindo, ao lado do quebra-cabeça, e se perguntava se não havia cometido o maior erro da sua vida. Na quarta-feira à tarde, o céu de Haven Ridge ficou cinzento, e o vento frio sacudia os galhos nus das árvores. Luna, vestida com seu casaco azul marinho e botas pequeninas, esperava do lado de fora da escola primária. Mas naquele dia ela não esperou. Viu seus colegas sendo buscados um por um, e então se virou silenciosamente e começou a caminhar. Suas botinhas deixavam pegadas fracas na calçada coberta de neve. Ela sabia o caminho até o hospital. Já tinha ouvido o pai mencionar o nome. Hospital Haven Ridge. Já tinha visto Helena em seu jaleco branco. Abraçando seu ursinho, Luna caminhava determinada. Queria encontrar a única pessoa que, em seu coração, ainda poderia trazer alegria. Para ela e para seu pai. O caminho até o hospital era longo e congelante para uma criança de 6 anos. O vento queimava suas bochechas, e o casaco não. Era quente o suficiente. Ela passou pela padaria onde Helena costumava comprar biscoitos. Passou pela praça da cidade onde a árvore de Natal ainda brilhava. Cada passo era difícil. Mas os olhos dela continuavam firmes, carregando uma missão que ela não iria abandonar. No hospital, Helena acabava de terminar um plantão exaustivo. Estava na recepção, revisando prontuários, quando a enfermeira Sarah apareceu correndo, ofegante. "Helena, tem uma menininha no portão. Diz que quer te ver. Parece a Luna." Helena congelou. O coração disparou. Correu até a entrada. E ali estava Luna. Pequena, frágil, no vento gelado, abraçando o ursinho. Os olhos azuis inchados e vermelhos. "Luna." Helena caiu de joelhos e puxou a menina para os braços. "O que está fazendo aqui? Por que veio sozinha?" Luna tremia. Lágrimas escorriam por seu rosto. "Senhorita Helena", disse com a voz embargada, "por que você não foi mais na nossa casa? Senti tanto sua falta. Papai diz que você está ocupada, mas ele não diz tudo. Ele olha sua foto toda noite. Ele também está triste. Eu só queria que você fosse, quando não estiver mais ocupada." Os olhos de Helena arderam. Ela apertou Luna com força nos braços, sentindo o corpinho trêmulo contra o peito. "Ah, Luna, eu também senti tanto a sua falta", ela sussurrou. "Mas seu pai não queria mais que eu viesse." "Isso não é verdade." Luna balançou a cabeça com força. "O papai precisa de você. Eu sei que precisa. Eu quero que a gente seja uma família." As palavras de Luna atravessaram o coração de Helena como uma flecha. Ela não podia simplesmente ir embora, não depois de Luna ter enfrentado o frio daquela cidade sozinha só para encontrá-la. "Tá bom, Luna", disse Helena, a voz trêmula. "Vou te levar para casa, e a gente vai conversar com seu pai. Eu prometo." Ela pegou o celular e ligou para Adrien, avisando que Luna estava segura, e com ela. Dirigiu pelas ruas geladas, cobertas de gelo, com Luna no banco do passageiro, o ursinho no colo e uma mãozinha pequena segurando firme a dela. Quando chegaram à casa na Maple Street, a luz vermelha da varanda ainda brilhava,
lançando um calor suave sobre o gramado coberto de neve. Helena respirou fundo e bateu a porta, o coração disparado sem saber como Adrien reagiria. A porta se abriu num impulso. Lá estava ele, pálido, em pânico, os olhos arregalados. Luna! Ele gritou, correndo até a filha e puxando-a para os braços. Onde você foi? Liguei para todo lugar, eu fiquei desesperado. Mas então ele viu Helena. O olhar dele passou do desespero para o choque. Você encontrou ela? Ele perguntou rouco. Foi a Luna que me encontrou, disse Helena com a voz calma, mas firme. Ela andou até o hospital, Adrien. Sozinha, nesse frio. Adrien olhou para a Luna, depois para Helena, ainda abraçando a filha com força. Luna, por que você fez isso? Perguntou, a voz tremendo entre o medo e a raiva. Você tem ideia de como me deixou preocupado? Eu queria que a senhorita Helena voltasse, disse Luna com firmeza. Você tá triste? Eu tô triste. A senhorita Helena faz a gente feliz. Por que você não deixa ela ficar? Adrien congelou. As palavras da filha o atingiram como um soco na alma. Helena levou Luna até a sala. Ajudou a menina a se sentar no sofá. Cobriu-a com um cobertor e lhe deu um copo com água morna. Descansa um pouco, Luna. Preciso conversar com seu pai. Luna sentiu, abraçando o ursinho, os olhos ainda atentos. No corredor silencioso, Helena virou-se para Adrien. O olhar dela era firme, mas gentil. Adrien, eu não sei por que você me afastou, mas eu não posso ignorar a Luna. Ela cruzou a cidade inteira para me encontrar. Você não pode me impedir de me importar com ela. Ou com você. Adrien abaixou a cabeça, os punhos cerrados. Eu errei, disse com a voz áspera. Eu te vi com aquele homem, no hospital, no café, e pensei que você merecia uma vida sem cicatrizes como as minhas. Sem o peso de um pai viúvo. Ele respirou fundo, como se precisasse tirar algo preso no peito. Eu era médico, Helena. Eu acreditava que podia salvar pessoas. Mas quando minha esposa morreu, na minha mesa de cirurgia, eu percebi que não podia. Eu falhei. E me apavorei com a ideia de deixar você entrar na minha vida e falhar de novo. De não conseguir te proteger. Helena se aproximou, pousando a mão sobre o ombro dele. Você não decide por mim, Adrien. Aquele homem faz parte do meu passado. Eu disse não para ele, porque eu não o quero. Eu escolhi estar aqui, com você e a Luna, porque é isso que eu quero. Vocês são a minha família. Adrien levantou os olhos, vermelhos, como se segurasse as lágrimas. Família, ele murmurou, a voz embargada. Eu perdi o que isso significava quando ela morreu. Eu não sei se sou digno de você. Eu entendo, disse Helena com firmeza. Mas eu não vou embora. Eu preciso de você. E eu acho, você também precisa de mim. Ele desabou. Os ombros tremiam. E pela primeira vez em anos, Adrien chorou. Helena o abraçou e ele não resistiu. Apertou a mão dela com força, como se temesse que ela desaparecesse. Me desculpa, ele sussurrou. Eu errei, não quero te perder. Ela sorriu, os olhos marejados. Você não vai me perder, eu tô aqui e vou ficar. Na sala, Luna espiava pela fresta da porta. Um sorriso iluminou seu rosto. Ela não disse nada, apenas abraçou o ursinho mais apertado, certa de que tudo ficaria bem. A lareira lançava um brilho quente sobre os três. Um calor raro no meio do inverno. Do lado de fora, a luz vermelha ainda brilhava. Mas agora, a casa de madeira não parecia mais fria. Helena, Adrien e Luna haviam se reencontrado. Não por promessas grandiosas, mas por pequenos momentos de verdade. Momentos que os uniram como uma verdadeira família. Você está assistindo Soul Stories, exclusivo aqui no nosso canal. Se chegou até aqui, deixa um comentário. A gente lê e guarda todos com carinho. Se inscreva para apoiar mais histórias originais e emocionantes. Obrigado por fazer parte da família Soul Stories.
Inverno em Haven Ridge começava a dar trégua. As calçadas da Maple Street tinham poças brilhantes, onde a neve começava a derreter sob o sol pálido. A casa de madeira com a janela vermelha já não parecia tão solitária. Depois da fuga de Luna para encontrar Helena e da conversa sincera entre ela e Adrian, o muro invisível entre eles finalmente caiu. Helena se tornou parte essencial daquela casa, trazendo biscoitos de chocolate, contando histórias antes de dormir, desenhando com Luna coloridos sonhos de infância. A menininha voltou a sorrir com brilho nos olhos, contando sobre a escola, sobre o sonho de ter um cachorrinho. Adrian, ainda, um pouco reservado, começava a se abrir. Seus olhos se suavizavam sempre que via Helena e Luna brincando de faz de conta perto da lareira. Como CEO de um centro de saúde comunitário na cidade vizinha, Adrian tomou uma decisão: transformar o local em mais do que um posto médico, um ponto de encontro e conexão. Inspirado pela noite em que Helena salvou sua vida e pela forma como ela cuidava de Luna, ele criou um programa de primeiros socorros para o público. Aulas abertas para todos. Crianças, idosos, famílias inteiras aprendendo a reagir a emergências, como crises alérgicas ou febres altas. Ele convidou Helena para ser a instrutora principal, porque sabia que ela era mais do que uma médica brilhante. Era alguém que inspirava. "Você é a pessoa perfeita para isso", disse ele numa tarde, enquanto arrumavam juntos a sala de aula. "Luna e eu somos a prova viva disso." Helena sorriu tocada pela confiança dele. "Vou dar tudo de mim", respondeu, os olhos brilhando. "Mas foi você quem criou esse programa, Adrian. Haven Ridge tem muita sorte de ter você." A primeira aula aconteceu numa noite gelada, com mais de 30 moradores da cidade reunidos. Mães, adolescentes, até idosos. Luna estava sentada na primeira fileira, agarrada ao seu ursinho de pelúcia. Ela levantou a mão e perguntou com voz frágil: "Tia Helena, e se o papai ficar doente de novo como daquela vez, o que eu faço?" A sala inteira caiu na risada, mas Helena se ajoelhou ao lado dela e respondeu com toda a seriedade: "Você foi incrível da última vez, Luna. Chamou ajuda, ficou ao lado do seu pai e manteve a calma. Você é a menina mais corajosa que eu conheço." Lá do fundo da sala, Adrian observava. Observava como Helena ensinava, como transmitia confiança, como aquecia o ambiente com sua presença. O coração dele disparou. Naquele instante, ele entendeu. Helena não tinha apenas salvado sua vida com uma injeção de adrenalina. Ela tinha resgatado algo muito mais profundo. Salvou os corações dele e de Luna do vazio. E ali, ele começou a planejar algo. Algo especial. Algo que vinha crescendo dentro dele desde o momento em que ouviu Luna chamá-la de "minha nova mamãe". Com o tempo, o programa de primeiros socorros se tornou parte vital da comunidade de Haven Ridge. Adrian dedicou-se de corpo e alma, organizava oficinas, distribuía EpiPens gratuitamente, trazia médicos das cidades vizinhas para dividir conhecimento. Helena estava ao seu lado, não apenas como instrutora principal, mas como parceira. Juntos criaram algo maior do que um centro de saúde. Criaram esperança. Numa manhã de fim de semana, na cozinha aconchegante da casa de madeira, Adrian, Helena e Luna faziam pão juntos. Uma habilidade que Adrien aprendera numa aula de nutrição no próprio centro. Luna, com um avental enorme que cobria quase todo o corpo, ria enquanto farinha cobria seu rosto. "Vou fazer o melhor pão do mundo para tia Helena", disse entregando um montinho de massa. "Aposto que vai mesmo." Helena respondeu rindo, ajudando-a a amassar a massa. Ela olhou para Adrian, que estava concentrado, esticando a massa com a precisão de um antigo cirurgião. "Parece até que voltou para a sala de cirurgia", ela provocou. Adrian sorriu, os olhos brilhando. Ex-cirurgião. Agora só um pai tentando não queimar o pão. Ele passou um pedaço de massa para ela. "Vai lá, doutora. Sei que você manda bem com agulhas, mas será que encara a massa?" Os três caíram na risada. A cozinha se encheu de calor e alegria.
como se o inverno lá fora tivesse derretido, vencido pela simplicidade daquele momento. Eram momentos assim, simples, reais, que tinham se tornado o compasso da vida que dividiam agora. O aniversário de 1 ano do programa foi celebrado numa noite nevada no centro comunitário. O salão estava decorado de forma singela. Lanternas, uma pequena árvore de Natal. A luz suave refletia nos rostos sorridentes dos moradores de Haven Ridge. Adrian subiu ao palco, vestido com um terno preto. Sua voz firme e serena ecoou pelo salão enquanto agradecia à comunidade pelo apoio. Há 1 ano eu jamais imaginaria estar aqui. Mas graças a uma pessoa muito especial, minha filha e eu encontramos luz na escuridão. Helena, sentada ao lado de Luna, sentiu o coração acelerar. Ela não esperava ser mencionada de forma tão direta. Luna cochichou apertando o ursinho contra o peito. Ele tá falando de você, tia Helena. Adrian desceu do palco. Caminhou em direção a Helena com um olhar calmo, firme, cheio de significado. A sala ficou em silêncio. Algo estava prestes a acontecer. Ele se ajoelhou diante dela e tirou do bolso um simples anel de prata, gravado, com as iniciais I e L. Helena Moore disse com a voz firme ecoando pelo salão. Um número errado às 3 da manhã te trouxe até mim, e você não só salvou minha vida, como também salvou meu coração e o da minha filha. Você nos deu uma família, uma razão para voltar a ter esperança. Não posso prometer uma vida perfeita, mas prometo amar e proteger você com tudo que tenho. Você quer fazer parte da nossa família para sempre? Helena ficou paralisada, os olhos se enchendo de lágrimas enquanto encarava seu olhar sincero. Luna pulou e gritou. Diga sim, senhorita Helena. O salão explodiu em risadas e aplausos calorosos. Helena sorriu, mesmo entre as lágrimas, pegando a mão de Adrian. Claro, Adrian. Ela sussurrou. Quero fazer parte da sua família para sempre. Adrian deslizou o anel em seu dedo, levantou-se e a puxou para um abraço. Luna correu até eles, envolvendo-os com seus braços. O salão se encheu de palmas, risos e o brilho suave das lanternas no teto. Lá fora, a neve caía suavemente. Mas dentro daquele lugar, um novo começo aquecia cada coração. Depois da celebração, Helena, Adrian e Luna voltaram para a casa de madeira. Luna bocejou e sussurrou antes de dormir. Boa noite, nova mamãe. Helena beijou sua testa, os olhos marejados de alegria. Na sala, perto da lareira, Helena e Adrian sentaram-se de mãos dadas. Nunca pensei que encontraria a felicidade de novo, disse Adrian olhando para as chamas. Você mudou tudo, Helena. E você também, ela respondeu, apertando a mão dele. Você e Luna me deram uma família, um lugar para pertencer. A luz, avermelhada da janela, misturava-se ao brilho do fogo, aquecendo toda a casa. O inverno e Haven Ridge não pareciam mais tão frios. Helena, Adrian e Luna se tornaram uma família, não com grandes declarações, mas com momentos silenciosos do dia a dia, pães quentinhos, aulas de primeiros socorros e um anel de prata. Com as iniciais E e L é você. O que achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. Confira também mais relatos emocionantes clicando na tela final.